prazer ter vocês aqui comigo para esse momento Mara. Esse momento que nós vamos falar sobre potencializar as suas, as minhas, as nossas qualidades. Como nós podemos resgatar as nossas qualidades e potencializá-las. Então é muito importante que você que está aqui comigo online já deixa o seu like e também aproveita para compartilhar com as pessoas para vir para a live com a gente, para a gente poder descobrir como resgatar essas nossas potencialidades, as nossas qualidades e como potencializar tudo isso. E também para você que está entrando, que vai me ouvir depois na gravação, compartilhar, né, com mais pessoas esse conteúdo, porque nós precisamos que mais pessoas descubram o quanto é importante, né, que tenham as suas qualidades potencializadas, valorizadas. Então é muito bom, né, estarmos aqui e é muito bom a gente falar sobre esse assunto. Então, compartilha, chama as pessoas e vamos então falar sobre essa importância de dar um destaque maior para as nossas qualidades, para nossas potencialidades. Então, como nós podemos resgatar as nossas potencialidades? É muito importante partir do ponto de vista que todos nós já nascemos com qualidades, né? Qualidades são aquilo que nós nos expressamos no mundo, o que nós fazemos de melhor, é o nosso próprio ser que está se expressando. E existem pessoas que falam que não possuem qualidades nenhuma, elas estão tão mergulhadas numa autoestima baixa que não conseguem perceber essas qualidades. Mas todos nós sim já nascemos com qualidades. E essas qualidades elas são específicas de cada um. Então cada um de nós tem uma forma bem característica, uma forma bem individual, bem precisa de se expressar nesse mundo. E nós precisamos muitas vezes resgatar isso. Por que resgatar? Às vezes isso é forte na gente, a gente já conhece essas potencialidades. Mas outras vezes, essas potencialidades, essas qualidades, elas não estão tão conscientes, tão afloradas, tão nítidas para nós. Ou pior ainda, muitas vezes elas foram apagadas, deixadas para trás, devido a algumas circunstâncias, dificuldades que nós passamos na vida. Então, é muito importante resgatar tudo isso. E por que é tão importante assim? Porque quando nós estamos diante de uma situação que está causando dificuldade para a nossa vida, está causando um impasse, conhecer as nossas potencialidades é o que vai nos impulsionar, o que vai nos dar um impulso, né? Um outro potencial para nos levar para frente. E muitas vezes, quando as pessoas não conhecem essas suas potencialidades, o que acaba acontecendo? Elas esperam de outras pessoas, que outras pessoas deem esse impulso para a sua vida, que outras pessoas possam encorajá-las, possam guiar o caminho delas, e essas pessoas ficam um pouco perdidas, né? Por quê? Sempre quando nós nos colocamos numa posição de esperar do outro que ele nos impulsione, que ele nos encoraje, que ele nos diga o caminho, que ele nos mostre o que fazer, chega um momento que nós acabamos, né, por nos desestimular, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Isa, seja bem-vinda aqui para nossa live. Hoje nós estamos falando sobre as qualidades, né? Como que a gente pode resgatar as qualidades que nós temos dentro de nós e como a gente pode também potencializar essas qualidades.
né? Então seja bem-vinda, convida já uma amiga para essa live, que é muito importante a gente estar ouvindo e se aprofundando aí sobre essas qualidades. E eu dizia há pouco que muitas vezes quando a gente não sabe quais são as nossas qualidades, as nossas potencialidades, nós ficamos à mercê de outras pessoas, né? Que essas pessoas, elas direcionam a nossa vida, que elas nos elogiem, elas nos, né, deem a motivação. Enquanto nós fazemos isso, nós não percebemos que, na verdade, nós estamos dando o empoderamento nosso na mão de outra pessoa. Oi, Marta, seja bem-vinda aqui à nossa live. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre as qualidades, né? O quanto é importante a gente descobrir e resgatar as nossas qualidades, né? As qualidades que vocês podem até dizer, mas como assim, né? Resgatar se essas qualidades são minhas? Muitas vezes nós fomos educados na nossa cultura a observar mais os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações do que as nossas qualidades. Eu não sei se isso acontece com vocês, né? Mas é muito comum a gente dizer assim: nossa, como eu fui burra nessa situação, nossa, eu, né, gostaria de ser como fulano, como ciclano, olha como ciclano faz bem isso. E muitas vezes nós não olhamos que aquele fulano que faz bem aquela coisa, ou que fala desse jeito, ou que age assim, ele na verdade, ele está expressando uma qualidade dele, que eu não possuo ainda, mas que ele pode me complementar no dia a dia. E ficar olhando para essa qualidade do fulano, do ciclano e do beltrano me afasta da possibilidade de buscar essa qualidade dentro de mim. E o que eu quero dizer com isso? Todos nós temos dentro de nós recursos para as diversas áreas, para os diversos conhecimentos e para as diversas situações. Quando a gente estuda aí sobre os traços de caráter, né, que o nosso corpo revela, é muito interessante porque todos nós temos 5 traços de caráter, né, que são predominantes em nós. Quais são esses 5 traços? Aqueles das pessoas mais criativas, que são geralmente as pessoas mais caladinhas, né, os nerds. Aquele das pessoas mais comunicativas, que fazem amigos com facilidade. As pessoas que são mais fáceis de planejar, aquelas que têm facilidade em negociar e aquelas que têm facilidade de competir, de executar, de colocar em ação as coisas. E aí, na minha fala pode até, talvez, né, vocês que estão me ouvindo, surgiu uma contradição, né? Como assim eu tenho uma característica daquele que é mais calado e como assim eu tenho uma característica daquele que está é mais comunicador? Não são contraditórias? Não. Porque determinado momento, se eu sei que eu possuo essas qualidades, essas potencialidades, esses recursos, eu preciso somente saber usar no momento correto todos esses recursos. É por isso que é muito importante a gente se conhecer. E se conhecer, resgatar aquilo que é o recurso certo, no momento certo, na situação certa e com a pessoa certa, é claro, né? Vamos dizer assim, nós estamos num momento onde requer total concentração, onde requer grande criatividade, e aí de repente eu desembesto a falar e ali existem pessoas que precisam dessa concentração. Então é aquele momento e muitas vezes, né, a pessoa pode dizer: ah, mas eu sou comunicativa, eu gosto de falar, eu gosto de me expressar. Sim, mas ela precisa saber também, é muito interessante a gente parar e perceber que dentro de nós também existe aquele caráter reflexivo,
aquele potencializador, aquele criativo que está ali às vezes adormecido, que às vezes é bem pequenininho, como é o meu caso, mas que ele ajuda muito o falante a programar a sua fala, a trazer o que ele vai falar, a coordenar e a criar também aquela fala. Afinal de contas, quando a gente precisa criar alguma coisa, o que é melhor? A gente falar o tempo todo, ou a gente muitas vezes observar outras coisas, outras ideias, assistir um filme, né? Estar em silêncio, lendo um livro. Muitas vezes são todas essas atitudes, essas qualidades que vêm mais do aspecto reflexivo que nos trazem para a nossa comunicação. E aí, voltando ali no começo da live, onde eu dizia que todos nós já nascemos com qualidades e recursos, é verdade, eles não são poucos. Alguns, porém, precisam ser desenvolvidos, precisam ser instigados, precisam ser colocados mais em prática. Às vezes, a situação que nós vivemos, as pessoas com as quais nós convivemos, nos levam a expressar um recurso e não expressar outro. Nos levam a expressar uma qualidade e às vezes não expressar outro. E às vezes até a situação onde nós vivemos nos leva a nem expressar nada. Por quê? Às vezes o ambiente é um ambiente que requer mais silêncio, o trabalho é aquele que requer mais silêncio. Às vezes naquele ambiente, naquele trabalho, com aquelas pessoas, eu não tenho liberdade de me expressar. E aí então eu não consigo expressar tudo aquilo que é o meu recurso, né? Não sei se na vida de vocês já aconteceu isso, das duas formas. Tanto a forma que vocês puderam visualizar, né? Que não podiam expressar o recurso, a qualidade que vocês tinham, seja porque o ambiente não era um ambiente favorável, né? Às vezes existem trabalhos, eu mesma já fiz trabalhos de análise para cobrança, onde a gente tinha que analisar toda a ficha técnica do cliente, ou mesmo como digitadora, onde nós passávamos 6 horas digitando, né, fichas cadastrais de clientes de loja, onde a conversa tinha que ser bem pouca, porque ali, se a gente fosse conversar, a gente não conseguia atingir a meta, que era de digitar 600 fichas, né, durante aquele horário de trabalho. Então, nós tínhamos 6 horas de trabalho, eram 100 fichas a cada hora, né? Mas nós tínhamos 10 minutinhos, conforme mandam aí as regras para os digitadores, que a gente tinha que obrigatoriamente parar, se levantar, circular, né, ou tomar café, ou conversar com os colegas, para não pegar aquela doença, né, Lerne e outras coisas que requeria, né, poderia vir a acontecer com aquele trabalho. E então nesse trabalho eu não podia me expressar muito, não podia conversar muito, não podia estar ali contando muitas histórias, era um bate-papo rapidinho de 10 minutos, né? E há quem diga, por exemplo, que 10 minutos já é muito, mas quando a gente gosta de conversar e de contar uma história, 10 minutos é bem pouco, vocês vão te convir comigo. E havia ambientes e situações nos quais eu tinha que falar muito, muito, muito além daquilo que já era o meu costumeiro, né? E expressar, fazer coisas que eu muitas vezes nem era acostumada. Então, por exemplo, quando eu coordenei grupos de jovens, eu tive que buscar dinâmicas do Arco da Velha para que esses jovens no grupo estivessem o mais dinâmico possível, né, durante uma hora de encontro, e isso toda semana, para que esses jovens pudessem entender o conteúdo, mas de forma dinâmica.
E na escola também, quando eu desenvolvi o programa da Escola da Inteligência, do Dr. Augusto Cury, era um momento que eu tive que usar muita criatividade com as crianças para entenderem assuntos complexos, como muitas vezes são os assuntos tratados na saúde emocional, mas traduzir de uma forma mais concreta para as crianças, para que elas pudessem entender, né? Que eu tinha diante de mim pré-adolescentes, na verdade até adolescentes, então do 6º ao 9º ano e depois algumas vezes o ensino médio. Como traduzir tudo isso? Então eu tive que tirar uma criatividade que na época nem eu sabia que existia. Então montar, às vezes lá eu tinha 30 questões para que eles pudessem responder no questionário. E era o dia que eu precisava estar com o pessoal da educação física. Então assim, os alunos amavam a educação física. E odiavam qualquer professor, qualquer circunstância que quebrasse a aula de educação física deles. Então, era esse o meu papel, estar ali com a professora de educação física, mas trazendo um conteúdo que fosse falar sobre saúde emocional, como melhorar a parte emocional, como evitar os bullying, como respeitar mais os colegas. O que se a gente traz para eles assim numa conversa normal, num bate-papo, é um assunto enfadonho e moralista. Então como fazer, né, para não estragar a aula de educação física, não ser a prof mais odiada da semana, né, porque a gente tava falando de saúde emocional, também tinha minha, e não queria ficar no posto da pessoa mais odiada da semana. Bolei com a criatividade um jogo. E esse jogo eu fui aperfeiçoando à medida que as aulas foram acontecendo. Então eu tinha 32 aulas na semana com esses adolescentes de 10, 11 até 15, 16 anos, nos quais esses jogos foram aperfeiçoados. E foi muito interessante ver uma ideia que estava no papel sendo transformada em jogo e sendo aperfeiçoada pelos alunos e pelas professoras que estavam junto comigo também, né? Eu não preciso falar para vocês que eu tive que recortar várias coisas, que eu tive que bolar, que eu tive que ir atrás de palpites dos professores de educação artística, né? Que tive que pegar material reciclável para também não onerar muito a escola. Então, são situações que vão nos trazendo conhecimento daquelas qualidades que nós já temos e que vão trazendo também o resgate daquilo que nós já éramos, porque quando eu era criança, eu era uma criança muito criativa, né? Eu criava histórias, ideias, né, para as minhas brincadeiras. E vem também trazer pra gente uma pitada de coisa que a gente não conhece, de habilidades que nós passamos a ter. Por quê? Porque a gente se permite a ter novas qualidades. E nesse se permitir é importante parar e se questionar. O que na minha vida foi uma qualidade que me motivou durante a minha vida? Né? Então, aqui nessa live, né, tanto para vocês que estão assistindo comigo agora ao vivo, quanto para o pessoal que vai assistir a gravação, nós já temos uma caminhada de vida, né? E nessa caminhada de vida, nós paramos muitas vezes e nos esquecemos de resgatar aquelas que foram as nossas qualidades, as nossas potencialidades, as nossas alavancas no dia a dia. É isso mesmo, nós esquecemos que durante a nossa jornada até aqui, nós tivemos potencialidades, nós tivemos qualidades, nós tivemos criatividades, nós tivemos inventivas e soluções para problemas que eram muito pontuais na nossa vida. E que muitas vezes nós nem tínhamos parado para pensar que nós tínhamos
todas essas qualidades. Às vezes eu paro, né, e me lembro, por exemplo, da criatividade que teve minha mãe quando eu estava no primeiro ano da escola, né? Foi de uma criatividade, de uma sabedoria muito grande. Porque eu comecei o meu primeiro ano escolar numa fazenda no Mato Grosso do Sul. Era uma escola rural. E como toda criança, é difícil aquele desapego de sair de casa, deixar os pais, a família e ir para a escola no meio do desconhecido. Então a primeira semana foi um desastre, né? Porque todos os dias eu tinha uma dor em algum lugar, mas na hora do almoço eu vinha para casa. Antes do almoço, antes de concluir as aulas, eu vinha para casa. E depois disso, é claro, me passaram para o turno da tarde e até aí beleza. Porém, isso não foi tudo no meu primeiro ano. Na metade do ano, acho que na metade do ano, eu fui transferida, né? Nós nos mudamos do Mato Grosso do Sul e voltamos novamente para o interior de São Paulo. E eu tive que ingressar numa escola que o ano letivo já estava começado, tinham crianças diferentes, eu não conhecia ninguém, eu era uma das mais altas da turma, isso para mim era um problema na fila, porque na verdade eu ficava perto dos meninos, eles me puxavam os cabelos, eu não gostava, mas eu também não sabia reclamar, eu só chorava. E além do mais, o maior problema que existiu ali foi porque quando eu cheguei, a minha cartilha, eu sou da época da cartilha, né? Os mais novos que vão ouvir a live talvez não tenham conhecido a cartilha, mas os contemporâneos, vamos falar assim, e os mais sábios sabem o que é uma cartilha. A minha cartilha, ela seguia o alfabeto. E aquilo para mim, que sou, né, virginiana, que sou, gosto muito das coisas padronizadas e metódicas, aquilo para mim era a perfeição, porque eu começava no A e eu sabia que eu ia terminar no Z. Eu já tinha uma noção de alfabeto, eu já estava lendo bastante coisas e aquilo para mim era perfeito. Quando eu cheguei nesse colégio, na cartilha deles, não seguia o alfabeto, mas eu não sabia disso. Para minha cabeça só existia uma sequência de alfabeto. E eu não queria mais ir na escola. Além da escola ser longe de casa, além de eu ter começado o ano, né, numa turma já começada, além de eu ser sozinha na escola e ainda por cima me colocaram numa sala onde os alunos, eu estava na lição do macaco na minha cartilha e lá eles estavam na lição do cachorro. Aquilo para mim foi uma morte, porque eu pensei, meu Deus, eu tô tão atrasada, eu vou ficar atrasada. E eu dizia isso pro pessoal, né? Eu vou ficar atrasada. Eu falava isso pra minha mãe, eu não quero ir porque lá eles são muito atrasados. E eu me lembro que minha mãe foi muito criativa. O que ela disse? Olha, a professora, na verdade, conversou com a mãe e colocou você lá porque ela viu que você é muito inteligente e você tá bem adiantada. E você vai poder ajudar a professora com os outros alunos que ainda não sabem a lição do macaco. E aí, como você já sabe a do cachorro, então você vai poder ajudá-los, né? E aí eu fui feliz para a escola, porque eu tinha então a função de ser ajudante da professora. Mal sabia eu que era um recurso criativo da minha mãe para eu poder ir para a escola de forma normal, porque eu já tinha começado ali, não tinha como mudar de sala, e como eles estavam usando todos a mesma cartilha, eu sempre estaria, né? Eles sempre estariam atrasados na minha visão. E depois, então, essas crianças da cartilha, né, foi rodando as lições, e aí nós caímos todos na lição do navio, que era a lição que eu não sabia, então eu acompanhei a turma. Mas para dizer, em determinados momentos, nós temos que usar da nossa criatividade. Resgatar essa criatividade é muito importante, né? Hoje em dia, muitas pessoas travam diante de dificuldades, travam diante do serviço, travam diante de um relacionamento, travam diante de situações inusitadas da vida.
E às vezes aquela qualidade, ela já mora aí dentro de você, só que está esquecida. Por exemplo, a qualidade de ser criativa diante das coisas, de inventar coisas para situações corriqueiras, era uma qualidade minha que estava já presente na minha infância. Eu me lembro quando eu brincava com a minha irmã, às vezes do nada a gente eu inventava histórias, inventava sonhos, inventava viagens para o outro mundo, né? De qualquer galho a gente fazia uma casa, alguma coisa. Então, quando foi proposto para mim na escola de acompanhar aqueles grupos, no primeiro momento vem aquele baque, né? Nossa, será que eu vou dar conta? E no segundo momento, então, essa criatividade, ela floresce. Como que ela floresce? É claro que eu precisei de um momento de reflexão para pensar, nossa, são alunos que vão se encontrar com uma aula que é movimento, numa aula onde os professores fazem exercício com eles, onde tem muita ação. E aí não dá para ficar sentada com esses alunos na quadra conversando, batendo papo, né? Meriane, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre a importância das qualidades, do resgate das qualidades na nossa vida, né? Seja bem-vinda. E é importante a gente resgatar isso. Como que eu resgatei isso? Na verdade, eu parei para pensar o que poderia ser. Bom, se aqueles alunos jogavam, e se eles corriam, e se eles se motivavam na aula de educação física, eles precisavam fazer o mesmo, só que aprendendo um conteúdo de motivação emocional, como respeitar o colega, como trabalhar em grupo, né? Como interagir, fazendo com que o outro, principalmente esse outro, eu me lembro que foi muito legal essa aula, porque nós tínhamos alguns alunos com necessidades especiais, alunos autistas, alunos com dificuldades de locomoção. E esses alunos, todos eles foram incluídos nessa dinâmica e todos eles puderam participar de forma muito ativa. Então, onde o grupo esperou um pouquinho ou um outro ia lá junto, não, vamos correr, vamos fazer essa atividade aqui, né? Eu me lembro que os nossos alunos, que tinha um aluno que tinha um alto nível de autismo, mas ele era muito inteligente, como os autistas são, né? Então era aquele que solucionava as perguntas para o time mais rápido, correndo, levar a bola, porque cada vez que eles solucionavam uma pergunta, eles corriam. E tudo isso, então, surge de um momento quieto, de reflexão e de pensamento. Então é importante perceber que diante de uma dificuldade, às vezes, né, de um empecilho, por exemplo, quando a gente tem uma dificuldade no serviço, às vezes diante de uma proposta, que para mim essa proposta ela foi uma promoção. Às vezes diante de uma promoção vem aquele medo, aquela dificuldade. Não sei se vocês já passaram por isso, coloca aqui para mim no comentário se vocês também passam por isso. Quando acontece alguma coisa nova, nossa, parar e pensar assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Parece uma coisa do outro mundo para mim. E quando a gente começa a resgatar essa potencialidade, essa qualidade, é claro, eu vou dar conta do meu jeito. Cada um de vocês, cada uma de vocês vai dar conta do seu jeito, com aquilo que é mais característico. Então, para mim, o que é mais característico, que sempre foi mais característico, foi a fala, né? Foi a interação, foi estar com as pessoas. Mas, para criar todo aquele momento, eu precisei de pensamento, introspecção, planejamento para colocar no caderno. Precisei de ir atrás de pessoas, né, interagir com essas pessoas, lá os meus colegas,
Isso mesmo, né? A Marta tá colocando que isso sempre acontece, um friozinho na barriga, um dizer, né? Entrou mais alguém aqui. A Lu, seja bem-vinda. A gente está falando sobre as qualidades, quanto é importante a gente potencializar e resgatar nossas qualidades. E eu falei, vamos lá, eu vou cortar aqui caixa de papelão, vou fazer tipo como se fosse uma amarelinha, vamos ver o que vai dar. E depois eu vou adaptando. Então era assim, o jogo começava de uma forma na segunda-feira e ele terminava de outra forma na sexta-feira. É claro que o jogo da sexta-feira ele era muito mais legal. Por quê? Comigo eu tinha as professoras que acompanhavam a turma. Tinha a turma que era diferenciada, já falei para vocês, o jogo, é claro que o mesmo jogo que era aplicado para o primeiro e sexto ano, eram 4 turmas de sexto ano. Para o sexto ano tinha um tipo de jogo, sétimo assim conforme a idade e o assunto deles também. Mas eles iam passando por aperfeiçoamento, né? Por aperfeiçoamento. Então, aquilo que era uma ideia minha, aquilo que era uma ideia do autor, Dr. Augusto Cury, né, com sua equipe, e vocês já devem ter ouvido falar muito de Dr. Augusto Cury, um psiquiatra muito importante, que fala sobre a inteligência emocional, trabalha a inteligência emocional com os jovens. Ele criou todo um programa para uma escola, que se chama Escola da Inteligência. E eu fui uma das professoras que executou esse programa na escola onde eu estava. Então sai da mente do Dr. Augusto Cury, ele transforma isso num livro, esse livro vem para a sala de aula para ser aplicado e eu transformo isso em jogo. Esse jogo depois, ele é adaptado e é transformado também pelas professoras e pelos alunos. Né? Então, nossas criatividades, nossas potencialidades em ação para aquele momento. E muitas vezes, para contornar uma situação também, assim como minha mãe fez ali com criatividade, contornou a minha situação, muitas vezes nós também temos que agir com criatividade para contornar situações no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E vai, muitas vezes, aquela capacidade, aquela qualidade que nós temos ali, ela vai ajudar aquele momento a estar mais leve, a que as coisas não pesem tanto e vai nos ajudar também a subir novos degraus da nossa vida. Né? Isso é importante. E é importante também falar que nem toda a qualidade nós possuímos, mas algumas nós podemos desenvolver. Existem coisas que eu faço hoje em dia que eu nunca sonhei em fazer na minha vida, mas que com a busca do conhecimento, do estudo, do aperfeiçoamento, essas coisas hoje em dia elas estão se tornando naturais para mim, né? Por exemplo, gravar um vídeo, fazer uma live, editar o vídeo. Hoje eu vi que um vídeo que eu editei numa outra página que eu tenho que fala sobre depressão, acho que até compartilhei ele nos stories ontem. Esse vídeo, ele já foi compartilhado por 2, 3 pessoas, né? Foi um vídeo que eu peguei uma fala de alguém que eu recebi pelo WhatsApp e adaptei as imagens. E ficou legal, eu gostei do trabalho. Então são muitas coisas que eu não conhecia e que eu fui resgatando ou desenvolvendo. Então é importante parar e se perguntar, para esse momento da sua vida, quais são as qualidades que já te acompanharam, que são essa alavanca que você pode usar no momento de inovação, no momento de desconforto, no momento, numa saia justa, mas que você pode usar porque você sabe que aquela qualidade faz parte de você. Quais são as outras que você tem que resgatar? Então, parar para pensar, né? O que eu gostava de fazer quando eu era criança? O que eu fazia com naturalidade?
A gente costuma se perguntar assim, o que em mim sobra? Quer dizer, o que é tão natural para mim que eu faço com aquela expressão, os pés nas costas, né? O que eu preciso desenvolver para ir mais além daquilo que eu quero hoje? Então, às vezes eu quero alguma coisa para minha vida, para o meu momento pessoal, para o meu momento relacional, né, com a minha família, com os meus amigos, com o meu ambiente de trabalho. Às vezes a gente precisa desenvolver algumas coisas, né? Mesmo diante, por exemplo, da família, diante do relacionamento. Às vezes a gente precisa desenvolver a capacidade de empatia, a capacidade de diálogo, a capacidade de conhecer o outro. Quais são os recursos dele? Quais são as dores dele? Quais são as dificuldades dele? Quais são os momentos que eu tenho que incentivar aquela pessoa? Quais são os momentos que eu tenho que calar, que ficar em silêncio, só ouvir aquela pessoa? Quais são os momentos que eu tenho que impulsionar, né? Então, desenvolver a habilidade também de saber ler o outro. Eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho na terapia que o outro, ele costuma nos dar um mapa de leitura. Sem tocar aqui no assunto da leitura corporal. Mas quando, por exemplo, uma pessoa chega e nos diz assim, olha, hoje não estou para muita conversa, o dia hoje foi pesado, foi tenso, ou a pessoa nem fala nada e está ali quieta no canto dela, muitas vezes vai da nossa parte de ler também aquele momento da pessoa. Poxa, a pessoa talvez queira contar com o meu apoio, com o meu silêncio, né? Ó, fulano, tá tudo bem? Ah, tá tudo. Tá, não foi muito legal, não. Tá, então tá tudo certo. Se você quiser falar, eu tô aqui. Senão, né, beleza, eu te entendo. Pronto. Às vezes para a pessoa aquilo já bastou. Porque se for uma pessoa mais calada, uma pessoa que não costuma se expressar muito, ela vai sentir o teu apoio amoroso, mas ela vai sentir que você não invadiu o espaço dela. Você respeitou o momento dela e quando ela quiser se sentir bem para falar, para comunicar, ela vai fazer isso, porque ela já se sentiu acolhida no seu silêncio. Então, é bem importante desenvolver essa capacidade relacional. Assim como muitas vezes desenvolver a capacidade de ser mais ágil, de ser mais agressiva, né, mais ousada em algumas situações, também é necessário para nós. Então, por exemplo, naquela situação ali, também eu tive que desenvolver uma capacidade de ousadia, além da criatividade que eu já possuía, mas da ousadia que eu nem sabia que tinha. E outras capacidades, elas foram desenvolvidas ao longo do tempo, né? Por exemplo, quando eu quis me tornar coach, terapeuta, foram habilidades que foram adquiridas. Hipnoterapeuta, então como trabalhar com a hipnose, como conduzir as pessoas num processo de aprofundamento interior um pouco mais profundo, para ajudá-las a sanar, né, traumas que aconteceram na infância, para ajudá-las a sanar vícios, como foi o caso de uma moça que queria muito largar do cigarro, não conseguia. Então, para que eu pudesse auxiliá-la, eu tive que aprender a prática da hipnose, para poder, com a técnica, conduzir. Hoje é uma coisa que eu faço, né, com uma certa naturalidade, sim, mas foi uma potencialidade que foi aprendida. Então vocês podem perceber que aqui também eu falo numa mescla entre recursos, potencialidades e qualidades. Qualidade é aquilo que já é meu, eu já nasci com aquilo. Os recursos também. Mas existem também potencialidades e qualidades que eu posso adquirir,
que eu posso fazer meu. Então, como está para vocês isso? Né? Qual é a disponibilidade para adquirir, para dar mais um passo na vida? A nossa vida ela é uma contínua evolução. Nós só vamos parar de evoluir no dia que nós concluímos a nossa tarefa aqui e formos para outros planos, né? E aí lá, quem sabe, tem outros planos para nós também, para nossa evolução. Mas o plano que nós temos aqui para hoje é esse. Então, quanto mais nós vamos nos permitindo, sendo mais flexível no nosso dia a dia, de observar nossas potencialidades. Isso aqui para mim é tranquilo. Isso daqui para mim é difícil, mas o quanto me ajudaria ir para frente, evoluir no meu trabalho, na minha relação comigo mesma, né? Com os filhos, se eu aprendesse isso. Então, aprender, e muitas vezes aprender a lidar consigo mesmo, né? Durante todo esse processo, uma das coisas que eu aprendi foi lidar comigo mesmo. Então, primeiro, não sabendo lidar comigo mesmo, eu passei por um longo processo e um longo tratamento para a depressão. Na depressão, eu aprendi a me conhecer melhor, através, é claro, da ajuda de profissionais também que me acompanharam. Eu aprendi a resgatar minhas qualidades, eu aprendi a superar muitas coisas, aprendi também a acolher uma história passada, a ressignificar dores e a vir para frente, ajudar outras pessoas. Então, para hoje, pergunte-se, como que está a sua relação com as suas qualidades? Mara, eu não possuo qualidades. Toda pessoa possui qualidades, né? Como eu falei, já nasce com o recurso, já vem com você. Digamos que são caixinhas. Alguém, né, muitos de nós abrem essas caixinhas e outros vão abrindo ao longo da vida. Então, quando passei por esse momento de depressão, eu ainda não conhecia muitas caixinhas das minhas potencialidades, né? A estima era muito baixa. Então, aos poucos, eu fui aprendendo a abrir essa caixa, abrir aquela, a me relacionar com aquela. Nossa, aqui também faz parte de mim. Nossa, que legal, eu tenho isso e eu não sabia. Nossa, que interessante, eu tenho o recurso da fala e eu não estou usando. O ambiente onde eu estou não está me proporcionando. Então, eu vou buscar outro ambiente. Como que está para você descobrir essas tuas potencialidades? Como que está para você usar essas tuas potencialidades no dia a dia? E como está para você ir em busca de outros recursos que você sabe que é necessário neste momento e que vai te levar para um patamar maior? Eu precisei de ajuda para descobrir os recursos que eu tenho hoje e estou precisando de ajuda para descobrir novos recursos porque eu quero ir para um patamar maior. Eu quero ir para um nível maior na minha vida, né? Então, a gente, quando está num nível, a gente chega aqui, a gente não pode estacionar. Porque quando a gente chega nesse patamar aqui e começa a acontecer as dificuldades, é porque essas dificuldades estão dizendo, olha, você precisa ir além. Você está pronto para ir além. Aqui não é o seu lugar, por isso que está tão difícil. Porque você já está em projeção de um andar superior, né? Esse andar superior não é ir lá para outra vida. Se for também, né, que nós já estejamos prontos, ok. Mas um nível superior na sua vida. Afinal de contas, né, quem de nós não deseja ganhos melhores, relacionamentos melhores, padrões de vida melhor, saúde melhor, melhores conhecimentos e daí por diante? Então eu pergunto para vocês que estão aqui comigo, o que vocês estão fazendo para ir para um outro nível? Qual qualidade vai te levar para o outro nível? É a ousadia? É muitas vezes a curiosidade? É
a criatividade? É a raiva que te leva para outro nível? Né? Deixa eu ver aqui o que a Marta colocou. Parece que é sempre mais fácil a gente perceber os defeitos. Das qualidades, parece que a gente se esquece ou utiliza pouco. É verdade, Marta. Por quê? Porque nós somos educados assim. A nossa sociedade, ela cobra muito de nós, né? A nossa família, pensa bem, uma criança quando ela era pequenininha, o que mais chama atenção? O que mais que os pais se voltam para essa criança? Quando ela faz alguma coisa de errada, logo alguém vem ali falar: nossa, você fez isso não está correto, isso e aquilo, né? Já chama atenção. Quando essa criança faz uma coisa boa, poucas pessoas elogiam, falam: nossa, que bonito, olha só, você tá de parabéns. Na nossa vida também, depois quando a gente vai crescendo, raramente a gente recebe um elogio. Puxa vida, que legal que tá isso aqui que você fez, olha como que isso aqui tá bonito, eu fiquei muito feliz por isso que você fez, nossa, eu nem sabia, né? Olha como você está bonito. Então, assim, quando a gente recebe um elogio, que alguém fala alguma coisa, mesmo tipo assim, nossa, como você está bonita, a gente já se desconcerta todo. A gente não é acostumado a perceber, né, a receber elogios, e por isso também nós não somos acostumados a perceber as nossas qualidades. Por quê? Parece que nós fomos criados para os defeitos, né? E outra coisa, parece que toda vez que a gente coloca ou exalta alguma qualidade nossa, é linkado com ser orgulhoso. Uma pessoa dizer assim: eu pinto muito bem, né? Eu sou uma pessoa que me comunico bem. Por quê? Porque eu gosto de falar, né? Então, geralmente, pessoas que gostam de falar, a tendência delas é se expressar bem. Por quê? Elas gostam de falar. Então, semana passada eu compartilhava e falava, quando eu cheguei na Itália, quando eu morei lá, eu já cheguei falando o italiano. Eu falava tudo meio que errado, mas eu já falei falando. Cheguei falando. Por quê? Porque eu era mais inteligente do grupo de 30 pessoas que tinham lá, das estrangeiras. Não, era porque eu era uma das mais falantes e eu não queria ficar sem falar, né? Então, quando a gente traz algumas qualidades nossa, parece que, e aí já, mesmo na infância, as pessoas dizem, nossa, como fulana é orgulhosa, como que ela é arrogante, como que é, né? E não realmente a pessoa reconhecer a qualidade que ela tem. Eu sou boa nisso. Existem pessoas que não são falantes, que são quietinhas, que são introvertidas, mas são excelentes programadoras, são excelentes analistas, são excelentes companhias, porque são muito detalhistas nas coisas, são pessoas do jeito caladas, mas que estão presentes, às vezes veem coisas que as outras não veem. Existem pessoas que são caladas, não se expressam muito, mas planejam as coisas no mínimo detalhe. Trazem, por exemplo, se vai fazer uma viagem com aquela pessoa, ela já programou tudo, ela já organizou tudo. Outras pessoas que são animadas, que são coordenadoras, que possuem essas qualidades. Então, muitas vezes, quando a gente exalta, quando ela fala que ela tem essa qualidade, a gente fala, você é orgulhosa, hein? E aí nasce da gente deixar as nossas qualidades lá no fundo do baú. Quanto elas deveriam ser, quando a gente deveria falar assim, nossa, como você é falante, você... Obrigada, realmente, uma das minhas qualidades é ser comunicativa. Nossa, você organizou tudo, tintim por tintim. Essa é uma das minhas qualidades, eu gosto. Hoje em dia tem o pessoal que trabalha com organização, né? As personal organizer, que facilitam a vida de um monte de gente.
Porque colocam tudo organizadinho, tudo planejadinho. Então é reconhecer as qualidades. É dizer, eu agradeço por esse presente que veio na minha sacola, na minha bagagem que chama vida. Eu, quando eu vim para a vida, vim com um presente que é diferente da minha irmã. Eu tenho uma irmã que uma delas, a outra também é assim. São muito detalhistas, planejadoras, executoras, analisam, pesquisam, mas não gostam muito de estar nessa frente das câmeras aqui, né? Conversando. Por quê? Cada um tem a sua qualidade. Eu já não sou tão detalhista, eu posso falar para vocês. Sou mais solta, né? E tá tudo bem, cada uma tem a sua qualidade. Em alguns momentos, ser detalhista, pesquisar, ir a fundo, estar ali no passo a passo, é uma excelente qualidade e é aquela que deve estar adiante. E feliz das pessoas que têm essas pessoas ao seu lado. Em outros momentos, quando precisa tomar a frente lá, falar, né, se comunicar, feliz daquele que é mais calado, que tem o outro que pode lá se expressar, às vezes fala por ele, fala por todo mundo também, né? Então, a pergunta que fica para a gente encerrar essa live é: como você está resgatando as suas qualidades? Como você tem olhado para elas até hoje? E quais são aquelas que estão te levando para um outro patamar ou aquelas que você precisa adquirir para te levar para onde você quer ir? E qual é a pessoa que talvez precisa ou pode estar ao teu lado e que vai te ajudar nessa caminhada? Lembrando que nessa caminhada de ir para patamares maiores, nós precisamos de pessoas que já estejam nesses patamares maiores. Porque muitas vezes, se a gente pega alguém que está lá no começo da caminhada ainda, essas pessoas não vão poder nos levar para adiante, né? Às vezes elas ainda não fizeram também aquele caminho que nós já fizemos e que estamos, o nosso espírito, o nosso emocional, o nosso corpo está pedindo para a gente ir para frente. Então é necessário olhar pessoas que estejam numa caminhada um pouquinho acima de nós para que possam nos dar a mão e dizer: vem cá, eu sei o caminho, eu vou te guiar até lá. Então eu quero agradecer vocês, né, por essa companhia aqui durante essa live, por essa troca, né, que nós fizemos, e pedir também, se você tem alguém que gostaria, que você acha que é importante também essa pessoa saber do resgate dessas qualidades na sua vida. Compartilha com ela. Às vezes ela só está esperando essa live para poder tomar uma atitude e poder ir para esse degrau acima também. Um forte abraço para vocês e aguardo vocês também para quarta-feira, às 8h30, nós temos mais uma live essa semana ainda. Um forte abraço e muita gratidão.